Boa tarde a todos. Primeiro, quero cumprimentar a todas as senadoras e senadores, deputadas e deputados presentes e os demais presentes, e agradecer ao convite da presidência da CPMI, e começo rapidamente, já que meu tempo é bastante curto. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, como dito. Além disso, trabalho há 30 anos na área de comunicação política, como pesquisador e como professor. Eu coordeno, nesse momento, um dos 100 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do Brasil, do governo brasileiro. No meu caso, especificamente, trata do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que se ocupa justamente de política, governo e democracia em meios digitais. É uma rede de 70 laboratórios brasileiros e estrangeiros que trabalham justamente nessa área em que hoje se discute as fake news. Bom, o tema da fake news, quando começa a aparecer no debate universitário, aparece em 2016, ao mesmo tempo em que ele aparece também na política. E quando começamos a falar sobre fake news em 2016, ninguém levava muito a sério o tema, no sentido de considerar que esse fosse ser um tema relevante sobre a política e sobre o Estado. Achava-se que seria um tema mais anedótico, desses temas passageiros, que de vez em quando frequentam esses ambientes de comunicação política, como muitos outros. Depois começou a perceber que era um fenômeno persistente e que tinha muito mais relações, ele era muito mais um sintoma de um conjunto de outros elementos do que realmente alguma coisa singular e passageira. Eu dividi minha fala, embora seja rápida, aqui em alguns pontos. Eu acho que aquilo que eu posso contribuir como pesquisador dessa área. Em primeiro lugar, o que seriam essas fake news? Primeiro, porque fake news frequentemente são confundidos com boatos, com rumores, tentativas de destruição de reputação, tentativas de espalhar mentiras ou falsidades sobre adversários são um fato fundamental da política desde sempre, da face ruim da política, naturalmente. Então, o que seria especificamente fake news? Então, eu separei aqui algumas características que eu acho que são fundamentais para ser levadas em conta. Em primeiro lugar, fake news são um fenômeno de 2016 em diante. Portanto, elas se explicam em face de fenômenos que estavam presentes em 2016. O primeiro deles era a hiperpolarização da política. A política tem sempre uma dimensão de polarização, em alguns momentos mais, em momentos menos, e a polarização política se define como aquela posição, aquela situação em que as posições do centro ou as posições moderadas desaparecem, as pessoas desertam o centro e se concentram nos polos dos espectros políticos, seja conservador-liberal, seja esquerda-direita. A hiperpolarização é a situação que nós nos encontrávamos no mundo em 2016, no Brasil começou em 2015, em que consistiu absolutamente no abandono dessas posições medianas e nas pessoas muito extremadas politicamente. Esse é o primeiro fenômeno que explica, na minha opinião, o fake news. O segundo fenômeno é o avanço da direita conservadora digital no mundo, que acontece justamente neste momento aqui. Temos o exemplo do Brexit, temos o exemplo das eleições de Trump. Então, são essas três características: direita, conservadora e digital. Trata-se de um novo fenômeno da direita. Segundo, com relação às fake news, ela depende de mudança nas condições sociais da comunicação. Quando eu comecei a estudar a internet, todo mundo dizia que não falava de democracia digital, de governo digital, porque apenas 30% dos brasileiros estavam incluídos digitalmente. Hoje, eu acho que nós temos certeza, pelo menos nós que somos pesquisadores, que a exclusão social no Brasil é muito maior do que a exclusão digital e que há muito mais pessoas incluídas digitalmente do que incluídas socialmente. Segundo, é a mudança na chamada situação de hiperconexão. Nós, enfim, chegamos a uma geração de pessoas que jamais desligam os seus celulares, os aparelhos. Todos aqui terão um ou dois desses aparelhos conectados o tempo todo. Não há mais o mundo online ou offline. Ninguém fala mais em sair da internet ou coisas desse tipo, que eram coisas da minha geração.
Então, as pessoas estão hiperconectadas, isso acontecia por causa das comunicações móveis, né? As pessoas levam seus dispositivos de comunicação no bolso o tempo todo, e na formação de ambientes digitais, significa, afinal de contas, que não se trata, no caso de internet, de meios de comunicação. Se trata agora de ambientes de convivência, onde estão distribuídas identidades, recompensas na forma de distribuição de amor digital e de formação de grupos identitários e de bolhas. Então, essa é a segunda condição que eu acho que é fundamental para explicar o que acontece no mundo hoje com os fake news. Terceiro, fake news são criaturas do universo digital. Eles dependem de algumas condições, são condições absolutamente digital. Primeiro, depende de disseminação digital ou viralização, que é aquele tipo de dispersão que acontece por contágio. Uma pessoa vai passando para outra, um grupo chega no outro, e assim as coisas são disseminadas. Segundo, há um nível de rapidez de produção e de velocidade de disseminação jamais alcançados. A escala de distribuição é, em alguns poucos minutos, milhões de pessoas podem receber uma fake news distribuídas, portanto, desse modo. Além disso, qualquer menino de 12, 15 anos é capaz de produzir um material digital e distribuí-lo. Qualquer pessoa, em qualquer circunstância, pode distribuir. Terceiro, o alcance. Nunca houve um alcance tão grande. A experiência de falsificação de notícias se conhece desde a Primeira Guerra Mundial, a documentação sobre isso, mas uma coisa é você estar do lado da Entente e falsificar um jornal alemão para distribuí-lo para além do fronte, coisa absolutamente difícil e impossível. Hoje não há frontes, qualquer lugar pode ser alcançado por fake news. O último aspecto que eu acho de fake news como criatura digital é que ela é de uma capilaridade sem precedentes, ou seja, as barreiras tradicionais da comunicação não são um limite para as fake news, nem as barreiras de classe social, nem as barreiras dos grotões da distância dos centros. Em qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer circunstância, com um smartphone e com um WhatsApp em 0 rating, é capaz de receber um material dessa natureza. Isso posto, então, a quarta característica chama-se fake news, por quê? Porque originalmente, lá antigamente, e antigamente no caso de fake news significa 2016, elas imitavam notícias da mídia, mas hoje elas ganham qualquer forma, forma textual, forma gráfica, os memes, por exemplo, são formas peculiares de distribuição de fake news, formas auditivas. Os áudios circulam, portanto, a barreira do analfabetismo não é um problema para a distribuição de fake news. Audiovisual, os vídeos são distribuídos constantemente e intensamente. Então, todas as formas imagináveis são usadas para isso. Nem sequer se tenta mais simular as notícias. A sexta característica, que chama-se fake news, porque, claro, são fake, são fabricados, são forjados, são falsificações, alterações, distorções, fabricações, invenções de fatos. Há de tudo um pouco. Você pode pegar um fato verdadeiro e distorcê-lo, você pode inventar o fato completamente, você pode pegar um fato meio verdadeiro, meio falso. Qualquer elemento serve para isso. A sétima característica dos fake news é que elas não são apenas fakes, mas o problema não é ser fake, o problema está na malignidade das fake news. O problema não está simplesmente no fato de ter sido inventado fatos, terem sido inventados os fatos. Vocês podem pegar fatos verdadeiros e produzir um material que é maligno, no sentido de serve para destruir reputações, para expor pessoas a determinadas situações. Vimos o caso de jornalistas que foram expostos porque publicaram uma matéria que era contrária a algum dos lados na hiperpolarização política brasileira e que, de repente, no dia seguinte, tinha a foto da escola do filho, o endereço do filho, tudo publicado e distribuído nesses ambientes. Então, o importante não é que a notícia seja falsa, ou que o material seja falso, mas a malignidade política que faz parte disso. Fake news não é parte do jornalismo, embora o jornalismo tenha que se preocupar com fake news. O fake news é parte da política, e daquela parte da política que os pesquisadores da área de comunicação política chamam de dirty politics, a política suja, voltada para a destruição de imagem e de reputações. É isso. Muito obrigado.